Salve corredores! Está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. Como é que vocês estão? Tudo certo? Muito bem, cara. Hoje eu vou te apresentar um tênis que é um custo-benefício assim espetacular. Espetacular. Bom, esse é o Kyodan. Você sabe que eu fiz antes de começar, eu já fiz 2 reviews da Kyodan aqui. Um muito bom, que foi o PB, que eu adorei, o tênis entrou no meu top 10. O outro muito ruim, que foi do Plaid. E aí eu fiquei sempre com o pé atrás da Kyodan, né? Caraca, velho, e agora? Eu gosto dessa marca ou não gosto dessa marca? A Corre Barato me mandou esse cara aqui. Esse é o TG 1.0, ou então Leili 1.0. É o grande dilema das nomenclaturas chinesas. Esse tênis, cara, ele chegou pra mim e logo que eu recebi, eu falei assim, pô, que cara de tênis de rodagem, né? Mas aí pus na balança, ele pesa 265, 265 gramas. E isso é uma máxima que tem acontecido com o mercado agora, né? Os calçados de rodagem, os calçados mais parrudos, eles têm chegado mais leves. Você viu, o Nimbus chegou 25 gramas mais leve do que o modelo anterior. E esse cara com 265, ele é um clássico intermediário. E tênis intermediário, você sabe, é aquele tipo de tênis que serve para você fazer sua rodagem e também serve para você fazer treinos engajados. Então, eu tratei nos testes que eu fiz com esse tênis, esse cara como um tênis intermediário. Fiz treino rodando, macio, gostoso, ele foi muito bem, e fiz treino engajado e ele também foi muito bem. E aí, cara, eu vou te contar um negócio. Ele custa vai ser 620 reais. E nessa faixa de preço vai ser duro se achar algo tão legal que nesse tênis aqui. Boa, então você quer saber o que eu achei do Kyodan TG Leili 1.0? Vou te contar a partir de agora. Se você não está inscrito nesse canal ainda, por favor, cara, ative as notificações, inscreva-se no canal e já deixe seu like aqui embaixo, que você ajuda pra caramba. Lembrando que aqui na nossa descrição tem o link do tênis para você comprar, com o cupom Fôlego. E lembrando também que aqui embaixo tem o nosso grupo do Telegram, que já são mais de 30 mil pessoas. É um dos maiores grupos do Telegram do Brasil quando o assunto é tênis de corrida. E a gente posta todo dia 60, 70 ofertas de tênis. Então, se você não faz parte, você está perdendo tempo. Roda a vinheta e vem conhecer o TG 1.0 da Kyodan. Vamos, já fiz a introdução, né, cara? Deixa eu começar a te apresentar esse tênis, porque eu fiquei confuso com ele, pra te falar a verdade, na hora que eu recebi. Bom, isso aqui é um mesh, né? Um mesh padrão de camada dupla. Ele tem um feltrinho embaixo aqui, ó. Você percebe aqui dentro, passando a mão, que ele tem um feltrinho embaixo. O cabedal, ele é um mesh vamos pensar assim, se tivesse prateleiras de mesh, ele estaria numa prateleira intermediária. Não é um mesh que é super respirável, mas ele também não compromete o aquecimento do seu pé. Ele tem um material fusionado em cima da biqueira e também tem uma biqueira interna. Tem outro material fusionado na linha dos ilhós, que não são ilhós, né, são passadores, como você pode ver aqui. Tem a logo da Kyodan no próprio material fusionado aqui, ó, dando a volta. E esse material vem até a parte de trás, onde encaixa no clutch aqui no contraforte. Ele tem uma duplicação bem generosa de tecido que é externa aqui, ó, você consegue ver? Porque internamente ele é mas bem reduzido mesmo. As duplicações de tecido dele são tímidas e é por isso que ele consegue chegar nesse peso de 265 gramas aqui no modelo 42. Porque esse tênis ele é parrudo, velho. Ele é um tênis grande. Né? Difícil esse tênis pesar 265 gramas. Então, algumas das coisas que a Kyodan faz aqui transformam ele num tênis intermediário. Uma delas é a duplicação de tecido, que é uma duplicação de tecido econômica. A outra está na entressola, eu vou te falar daqui a pouco. Bom, a língua do tênis é atachada às laterais. A língua é um ponto fraco. Ponto fraco que o material da língua é o material aí das 3 prateleiras que eu te falei lá de baixo. Ele tem um material fusionado, parece um plastificado em cima da língua, que eu não gostei do material da língua. E aí tem essa logo, tem a logo Leili 1.0 e tem o Michael Jordan aqui, que é o plágio da Kyodan que a gente já conhece. Agora, uma das coisas mais legais do cabedal desse tênis é o cadarço, porque cadarço é normal ou é dentado, né? E o que a Kyodan faz aqui? Ela faz um cadarço normal com as pontas dentadas. Você consegue ver? A ponta do cadarço é dentado, mas aqui em cima o cadarço é liso. E isso é muito interessante porque o cadarço não precisa ser dentado inteiro, é só nas pontas que ele precisa ser. Eu achei super interessante, a amarração do tênis fica ótima. Ele trabalha com um furo, mais 3 passadores, mais 2 furos, mais o furo extra. Ele tem o material fusionado e no furo extra também. E o cadarço ele é dentado só no momento da amarração, o que é ótimo, porque é ali que ele precisa ser dentado para
que o tênis não se desamarre. O cabedal tem um refletivinho aqui na parte de trás, mas é isso, cara. Em resumo, o ponto mais fraco do tênis é o cabedal, o ponto mais alto é a entressola. Vamos a ela. Cara, aí a gente entra no dilema dos tênis chineses e a falta de informação para que a gente saiba exatamente do que a gente está falando. A Kyodan não estava lá no Running Event, então eu não tive a oportunidade de conversar com ninguém da própria marca. Este tênis, ele vem com uma plataforma única de um material que é bastante espesso, 42 atrás, 35 na frente, portanto 7 mm de drop. Este material aqui, no site de um dos fornecedores está escrito que é PIBA, no site de outro dos fornecedores está escrito EVA, então eu já vi gente falando que é um blend de EVA com PIBA. A própria site da Kyodan não tem essa informação e também quando tem não dá para confiar, a verdade é essa. Então eu vou te falar o que eu acho desse material. Eu acho que isso é um TPE e eu te digo por quê. Porque o PIBA nessa lapa de material ele pesa. No caso do Invincible, que era um PIBA, mas era um PIBA reciclado, não era um PIBA Prime, mas ele pesa, o tênis ele tem um peso final considerável. Para você conseguir construir uma lapa dessa de entressola e não pesar, ou é a TPU ou é TPE. Hoje em dia, o que existe, né, no mercado que provê espessura, stack high e que não pese, são esses dois materiais. Como a grande maioria dos calçados chineses vem trabalhando com TPE, eu acredito que esse material seja TPE. Mas como não temos isso registrado em nenhum lugar, nem no site da Kyodan, e não dá para confiar no site de loja, porque cada uma fala uma coisa, eu vou deixar em aberto essa informação técnica. Mas o que eu posso te dizer desse material é que ele é extremamente reativo e muito confortável. Outra característica dos ATPUs ou TPEs, né? Dos dois materiais. Os dois são confortáveis, reativos e leves. E isso é difícil se for outro material, tá? O que esse tênis tem de muito interessante também, ele tem uma moldura que dá a volta em toda a parte externa da entressola e faz com que o seu pé fique acoplado lá dentro, então ele fica bem estável, seu pé não dança, ele não sai de lateral. Eu gostei do ajuste do tênis, vi gente falando que não gostou do ajuste, eu adoro o calçado com toe box largo e bastante espaço interno, então pra mim ele ficou perfeito. E achei ele bastante estável também, principalmente por conta dessa moldura, afinal de contas estamos falando de um tênis de 42 mm, é um tênis proibidão, é um tênis que normalmente, né, com essa lapa de material e um material único, né, vibrante, você teria instabilidade, mas esse tênis não foi instável não, eu achei ele bem estável, para te falar a verdade. Solado. Boa, você já tá vendo aqui, ó, uma boa cobertura, né, é o que a Kyodan chama de Keasu, esse material, é uma borracha injetada, mas é uma borracha injetada numa espessura fina e a maioria das borrachas injetadas dos produtos chineses, elas vêm numa espessura fina, mas duram bastante. A China encontrou o segredo do solado. Escreva isso, porque no Testamos da semana que vem, eu vou te falar de um outro tênis chinês que é imperdível. Imperdível. Mas as borrachas chinesas, elas dão boa aderência e tem uma durabilidade eterna. Então, cara, isso é um ponto positivo do tênis. Boa cobertura, então não vaza muito material, mas o material que vaza, ele não se desgasta. Mais uma coisa que faz eu pensar que trata-se de um TPE e não de um PIBA, porque o PIBA se desgasta com facilidade, ele rala, ele forma vinco, ele forma aquelas ranhuras, e aqui, como você pode ver, não tenho nenhuma ranhura, né? Zero ranhura. Então, se eu tivesse que apostar que isso aqui não é um PIBA, apostava todo o dinheiro da minha carteira. Beleza? É isso, como tudo na vida, tem ponto bom, tem ponto ruim. Ponto ruim, o acabamento do cabedal deixa a desejar. E não é nem os materiais, cara, são as junções. Você consegue perceber isso aqui, ó? As junções das fusões com o mesh. É uma coisa meio antiga, isso aqui não existe mais, ó. Essa história de você fazer uma fusão simples assim, formar até um degrauzinho entre o mesh e as fusões. Isso não existe mais, você vê claramente que não é um tênis, o cabedal não é um cabedal Prime, tá? Mas é isso, porque o restante me agradou demais, pontos positivos. Espaço do toe box, cara, base larga, espaço do toe box e base larga é o segredo da alegria, não tem como criticar isso, é o segredo da alegria. E agora, dessa lapa de material de entressola e só 265 gramas, é outro ponto que acertar em cheio. Porque esse tênis acaba servindo para vários tipos de treino, ele fica versátil, cara. É um tênis que você vai rodar feliz e se quiser puxar um pouco mais, botar, acelerar, ó,
O passo ele vai responder também, muito por conta do material aqui, que não sabemos qual é, mas você já sabe. O terceiro e último ponto positivo desse tênis é o custo-benefício. Um tênis dessa categoria, confortável, gostoso, leve, cara, e durável, vai ser durável, porque a borracha injetada chinesa, você já sabe. Tênis dessa categoria aqui por R$620, não acha não, não acha, velho. Não tem. Bom, este tênis você vai ver no site da Corre Barato aqui por 689, mas se for cupom Fôlego ele vai sair por 620. Recapitulando para você, este é o Kyodan TG1 Leili 1.0. Esse tênis teve, na minha balança aqui, 265, ele tem 7 mm de drop e o preço dele R$620. Curtiu? Compra lá que é uma boa compra. A gente se vê na semana que vem. Abraço pra você, até lá. Tchau.